Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 1 do PET Volume 1 de Física do segundo ano do ensino médio, ano 2021. Atividade 1. O garoto Saul vinha cavalgando em grandes velocidades quando de repente o cavalo se assusta com uma cobra e para bruscamente. O pobre do garoto, entretanto, passa direto, voa por cima do cavalo e cai no chão. O professor Renato Brito pergunta: o motivo pelo qual Saul voa por cima do cavalo é mais bem explicado por qual lei? Conservação da energia? Gente, a conservação da energia não é, pois a energia não pode ser criada, instruída, apenas transformada. Isso é o conceito da conservação de energia. A segunda lei de Mendel está mais relacionado para a área da biologia. A lei de Snell, isso aqui é o estudo da ótica. Então, a lei de Snell é quando a gente está estudando a ótica, é quando a luz, né, que é uma onda, ela muda de meio, sofre variação de velocidade. Letra D, primeira lei de Newton, inércia, corretamente. Então, o que, que a lei de Newton faz na sua primeira lei? Afirma que todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento. Esse é o movimento retilíneo uniforme. Então, o cavalo estava correndo. O rapaz também estava correndo junto com o cavalo. Eles dois estavam em movimento. Quando o cavalo assusta e para, então a tendência é do rapaz, do Saul, o garoto, continuar o seu movimento. Então, isso aqui é o primeira lei de Newton, inércia, que é a correta. Letra E, terceira lei de Newton, que é ação e reação. Essa alternativa não é, isso aqui é quando uma força atua sobre outra, mesma intensidade e direção, porém em sentido oposto. Aqui está no mesmo sentido, então não tem nada a ver. Letra D, alternativa correta. Atividade 2. Um cavalo inteligente que se acha conhecedor das leis de Newton pensa assim: se eu puxar a carroça, ação, então a carroça vai me puxar, reação. A minha ação sobre a carroça é para frente e a reação da carroça sobre mim é para trás. Como as duas forças estão na mesma direção horizontal e devem ter a mesma intensidade, logo se anulam. Em outras palavras, eu jamais conseguirei mover a carroça. Portanto, não adianta me dar chicotadas, que eu não vou tentar arrastá-la, pois sei que isso é impossível. Só que todos nós já vimos cavalos puxando carroças de diversas massas, e tanto o cavalo quanto carroça saem do lugar. Temos aqui, então, a prova de que a terceira lei de Newton está errada. Afinal, como o cavalo consegue se mover? Então, temos aqui o cavalo puxando a carroça, onde aqui temos uma força para um lado e aqui a força para o outro lado, sentido oposto. Aqui temos o Fat para frente e aqui o Fat para trás. Então, as leis de Newton não explicam o movimento das carroças puxadas por cavalos? Essa afirmativa está incorreta, pois as leis de Newton explicam sim o movimento das carroças. Letra B. Embora as duas forças possuam intensidades iguais e sentidos opostos, elas atuam em corpos diferentes? Não, também não vai ser essa aqui. O cavalo consegue puxar a carroça desde que sua massa seja maior do que a dela? Não necessariamente, não é? Pode ser que sim, pode ser que não. D. Na verdade, as duas forças estão no mesmo sentido. Não, aqui está o erro. O sentido é oposto. E por isto elas se somam, permitindo o movimento do sistema. Errado. O sentido é oposto e não o mesmo. Letra E. Ao tentar se mover, o cavalo empurra o chão para trás, a FAT para o lado esquerdo, e recebe do chão uma força de atrito FAT para o lado direito, para frente. Recebe também uma força para o lado esquerdo, feita pela carroça que tenta impedir que ele se mova para frente. Assim,
sobre o cavalo agem duas forças horizontais, o FAT para o lado direito e a força para o lado esquerdo. Se FAT para o lado direito for maior do que a força para o lado esquerdo, ele conseguirá sair do lugar, e isso corretamente. Vemos aqui um exemplo da segunda lei de Newton. Quando a força para um lado é maior do que a outra força, então a massa vai conseguir se deslocar. Então a letra E é a alternativa correta. Atividade 3. Uma mesma força resultante é aplicada a dois corpos diferentes, A e B, inicialmente em repouso, durante o mesmo intervalo de tempo. O corpo A atinge então a velocidade de 3 metros por segundo e o corpo B atinge a velocidade de 7 metros por segundo. Qual dos dois corpos tem a maior massa? Justifique sua resposta. Então, temos aqui, a velocidade inicial de A é igual à velocidade inicial de B. Aqui na atividade, na questão, no enunciado, diz que a velocidade do corpo A é 3 metros por segundo e a velocidade de B, do corpo B, é igual a 7 metros por segundo. Então, a aceleração é o intervalo de velocidade dividido pelo intervalo de tempo, ou o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Isso aqui é um enunciado a respeito da segunda lei de Newton, que se trata do princípio fundamental da dinâmica. Então, a resultante é igual a massa vezes a aceleração. A resultante de A é igual a resultante de B. A massa de A vezes a aceleração de A é igual à massa de B vezes a aceleração de B. Então, temos aqui uma situação para a gente relembrar na física, que a aceleração de A ela está sendo menor do que a aceleração de B, pois A só é 3 metros por segundo e B é 7 metros por segundo. Então, se a aceleração está sendo menor, significa que a sua massa vai ser maior. Então, são grandezas proporcionalmente inversas. Então, uma é o inverso da outra. Então, a aceleração de A é menor, passa um tracinho aqui, fica parecendo um 4, é menor. Passa um tracinho nesse aqui, ficou parecendo um 7, é maior. Se a aceleração de A é menor que a aceleração de B, então logo a massa de A vai ser maior do que a massa de B. Atividade 4. Que força resultante é necessária para acelerar uma bicicleta juntamente com seu ocupante com massa total de 60 kg a 1,5 metros por segundo ao quadrado? Então, a força resultante é igual à resultante, que é igual à segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. A massa é 60 kg, está aqui os dados, e a aceleração em metros por segundo quadrado é 1,5. A resultante é igual massa vezes a aceleração. Então, a resultante é igual a 60, que é a massa, vezes a aceleração, que é 1,5, e eu vou ter uma resultante, ou uma força, na verdade, igual a 90 newtons. A unidade medida para resultante e força é o newton, para massa quilograma, e aceleração metro por segundo ao quadrado. Então, a resposta correta é R igual a 90 newton. Atividade 5. Em cada uma das situações mostradas abaixo, determine o módulo, a direção e o sentido da aceleração a que cada corpo está submetido. Então, nota-se que quando estiver falando de módulo, direção, sentido, aceleração, falou aceleração, já lembramos da segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Então, na alternativa A, eu tenho aqui um bloco de 2 kg, do lado direito tem uma força de 5 newton e do lado esquerdo uma força de 9 newtons. Nota que ela está em sentido contrário. Então, 9 newtons vai ser força 1 e 5 newtons vai ser a força 2. Então, a força 1 ela é maior do que a força 2. Então, o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton.
eu tenho a resultante, que é igual a massa, vezes a aceleração. A resultante e a aceleração possuem sempre a mesma direção e sentido. Então, a resultante, eu tenho a fórmula que é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso aqui, como eu tenho atuando sobre esse corpo duas forças diferentes, eu vou pegar a força 1 menos a força 2. Então, aqui é 9 newton e aqui 5 newton. 9 menos 5 é igual a 4. Então, a resultante aqui eu tenho 4. A massa eu tenho 2. Eu volto 2 para cá e a aceleração é o que a gente vai descobrir. Então, 4 é igual a 2 vezes a aceleração. Passa a aceleração aqui para o lado esquerdo, então eu vou ter aceleração igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2 metros por segundo quadrado. Então, nesse caso, o módulo, que é o valor da intensidade, eu vou ter 2 metros por segundo quadrado. A aceleração ou o módulo é 2 metros por segundo quadrado. A direção, ela está aqui na horizontal. O sentido, ela vai ser para a esquerda, uma vez que a força da esquerda está sendo maior do que a força da direita. Na letra B, eu tenho aqui um corpo de massa 3 kg, atuando aqui no mesmo sentido, onde eu tenho a força 1, 4 N, e a força 2, 8 N. A força 1 e a força 2 está indo no mesmo sentido, observa que a seta. A resultante é igual a massa vezes a aceleração. A resultante, uma vez que está no mesmo sentido, eu vou somar a força 1 com a força 2. Então, 4 com mais 8 é igual a 12. 12 é igual massa vezes aceleração. A massa é 3, vai ser 3 vezes aceleração. 4 mais 8, 12, que é igual a 3 vezes aceleração. A aceleração é igual a 12 dividido por 3. A aceleração é igual a 4 metros por segundo quadrado. Então, o módulo ou a aceleração, que é o valor, a intensidade, eu tenho 4 metros por segundo quadrado. A direção está aqui na horizontal, novamente. O sentido está indo para a direita. Finalizamos aqui a correção de mais uma semana desse PET. Deixo aqui um abraço de longe a cada um de vocês. Curta o vídeo se gostou e não esqueça de inscrever no canal e deixar os seus comentários a respeito da aula.